Oi. Pra quem não sabe, né? Eu saí da igreja mesmo. Eu saí. Motivos? Entre tantos. Primeiro porque não tem como, né? É muito falatório. E meu psicológico já não suporta mais. Eu tô exausto psicologicamente e fisicamente. Eu não tenho mais psicológico pra continuar na igreja. Eu já tentei ser forte, mas eu não sou forte o tempo todo. E motivos pelo qual eu saí da igreja é pessoas que eram pra ajudar a gente, que era pra dizer assim, eu estendo as minhas mãos pra ti. Eu não tô especificando todas as pessoas, porque eu sei, teve muitas pessoas que me estenderam a mão, mas tem questionamento que nos auto-condena. Eu sei que eu nasci assim, né? Nasci gostando de homem e não pedi pra nascer assim. E não tem como eu mudar. Então não vai adiantar eu fingir ser uma coisa que eu não sou. Não vai adiantar eu namorar com uma menina e eu não gostar dela. Realmente, meu irmão, a jornada para uma pessoa que vem da homossexualidade, chegar na igreja e renunciar ao passado e buscar um novo caminho em Cristo, é um processo bem difícil e a pessoa passa por muitos conflitos. E, como ele disse, às vezes na igreja existem pessoas que não acabam ajudando muito nesse processo. Mas a gente precisa entender uma questão, é que a igreja é uma unidade de pessoas, pessoas que são convertidas e pessoas que não são convertidas. Existem pessoas que ajudam, infelizmente. Tem aquelas que atrapalham um pouco o nosso processo. Por isso que a dificuldade é muito grande em relação à renúncia da homossexualidade e buscar uma vida com Cristo, é porque é necessário ter pessoas que ajudem nesse processo. Porque, de verdade, para alguém que vive um padrão de vida de uma hora para outra, ser radical nessa mudança e não ter um apoio necessário ali no início, é bem difícil permanecer. Porque toda pessoa que viveu a homossexualidade de forma assumida, ao fazer isso, ela deve ter passado por conflitos de rejeição, possivelmente até de preconceito, às vezes dos familiares, dos amigos. E é algo muito doloroso, né? E aí você toma a decisão de renunciar a isso e buscar, né, uma vida transformada com Cristo e chegar na igreja e às vezes esperar um apoio ou escutar palavras que, em vez de motivação, são de cobranças. Até como Romanos 14 diz, quem é você para julgar o servo alheio sobre aquele que o Senhor está fazendo a obra? Então a gente não pode, de uma forma direta, dos primeiros passos de alguém que está buscando Cristo, cobrar de cara uma maturidade ou uma transformação que Deus ainda está fazendo na pessoa. E aí o que precisamos entender, ainda você que possivelmente possa estar querendo sair da homossexualidade, possa passar por essas questões, é entender que se eu vou para a igreja, eu não tenho que olhar nem para a esquerda nem para a direita. Eu tenho que olhar para Cristo, né? Eu busco a palavra de Deus, daquilo que é ministrado, né, no púlpito. E o que acontece de lado e de outro, a gente não pode deixar que isso nos afete ou que isso gere alguma ofensa no nosso coração, em deixar que gere ferida e que de alguma forma eu saia da igreja por alguma palavra que, em vez de me motivar, só tentou me atingir. Então, algo que a gente precisa entender e criar uma maturidade, eu falo de ambos os lados. Primeiro, para quem é novo convertido ou alguém que vem da homossexualidade, não se deixe ser afetado se alguém trouxe uma palavra que você entendeu como um preconceito ou uma não aceitação. Porque pessoas assim vão existir em todo o contexto de qualquer sociedade. Possivelmente não diferente poderia acontecer dentro da igreja. Não deveria? Não. Mas pode acontecer. E não é por causa disso que eu vou sair da igreja e deixar de viver o meu propósito com Cristo. Agora, a outra maturidade que eu queria trazer aqui para pessoas que estão na igreja, tenha paciência para aqueles que estão chegando, principalmente na área da homossexualidade,
Eu sei que é debatível, né? Se a pessoa foi transformada ou não, mas Cristo quer trazer essas pessoas para que a palavra de Deus transforme o coração deles. Alguns serão rápidos? Serão. Para mim foi. Questão de 6 anos da minha vida, Deus me transformou de tal forma e testemunho isso hoje. Mas tem outros que serão um processo um pouco mais demorado. E está tudo bem. O mais importante hoje é que essa pessoa esteja na igreja, buscando a palavra de Deus, buscando intimidade com Deus, e que o Senhor há de fazer essa obra. A gente precisa ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de amor em trazer palavras que motivem mais as pessoas a perseverar na igreja e no próprio processo da pessoa em viver o propósito de Deus. Porque não pense você, se até na época dos apóstolos, como Paulo, ele teve uma grande dificuldade na cidade de Corinto em lidar com os irmãos. A igreja, irmão, não eram pessoas fáceis. Nesse contexto de Corinto, tinha uns que gostavam do líder A, B e C, e uns competiam com os outros, que gerava divisão dentro da igreja. Então, dentro da igreja, existem pessoas falhas que estão buscando uma vida transformada em Cristo. Então, infelizmente, possivelmente pode acontecer de pessoas trazer palavras que podem tentar nos afetar. O que a gente pode fazer é não deixar que essa palavra gere ofensa no nosso coração e que a nossa fé esteja alicerçada no Senhor Jesus. E é nisso que precisamos focar na nossa intimidade com Deus, que ainda que as pessoas me rejeitem, Cristo Jesus me aceita e me transforma de dentro para fora. E outra coisa que precisava falar, eu sei que muitas pessoas que vêm da homossexualidade acabam reproduzindo falas contemporâneas em relação a dizer, eu nasci assim, sendo que biologicamente ninguém nasce homossexual, e não tem como eu mudar. Aí que é um grande problema. Porque 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, ali claramente Paulo destaca que na cidade de Corinto houve pessoas transformadas pela graça de Deus, incluindo pessoas homossexuais que, na palavra efeminados, em seu sentido original no grego, fala sobre acernokoitai e malakoi, ativos e passivos, ou seja, homens que se relacionavam nessas posições. E nesse texto fala, no versículo acho que 11, diz, mas alguns de vós fostes assim, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então esse mesmo texto fala que houve pessoas com vidas transformadas nessa área da homossexualidade. Então se a Bíblia garante isso, você pode ter certeza que há sim possibilidade de você buscar e ter uma vida transformada em Cristo. Para você que está vindo da homossexualidade, eu dou testemunho disso. Hoje, depois de 6 anos na presença de Deus, o Senhor me transformou a minha vida em todos os sentidos. E certamente Ele pode fazer isso na sua vida. Então você precisa crer e ter fé no que a palavra de Deus diz a respeito sobre quem você é em Cristo Jesus. Não acreditar no que a cultura pode dizer sobre você. Porque a nossa verdadeira identidade é em Cristo. Apenas somos como filhos e filhas de Deus. E nenhum homossexual que venha dessa desconstrução para viver essa nova construção em Cristo, ele não precisa ser forçado a casar para mostrar que foi transformado. Eu creio que alguns se casarão, assim como eu me casei, glória a Deus, está sendo uma bênção. Mas eu acredito que outros não casarão, mas renunciarão para a glória de Deus e viverão uma vida em santidade para a glória do Senhor Jesus. Então a gente precisa ter discernimento antes de jogar um jugo pesado em alguém e dizer que ele não foi transformado porque não casou, porque o maior fruto de transformação na vida de uma pessoa são os comportamentos, são os frutos do Espírito Santo. Abandono do pecado e a necessidade de uma vida de santidade. Como diz em Tiago, a consequência da salvação é levar as pessoas às boas obras, né? Então as boas obras na vida de alguém que veio da homossexualidade e não casou é que vai evidenciar que ele teve uma vida transformada. Por isso que, entendo, alguns casarão e outros não. E se alguns não casar, tá tudo bem. O importante é que eles venham ter uma vida com Deus.